Olá, bem-vindo, bem-vinda. Mais um Mãos Solidárias começando. É sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da TV Câmara Campinas, ainda mais para falar de coisas boas. Quantos e quantos cantinhos a gente já não explorou nessas últimas semanas, mesmo em meio à pandemia, né? Mesmo com esses desafios da gente não poder ir até as instituições como nós fazíamos antes, termos que trazer os nossos entrevistados via online, mas quantos e quantos projetos legais nós já não descobrimos e mostramos para você que você pode ajudar, mesmo que seja com o mínimo que você tem na sua casa. Hoje é dia de conhecer mais um deles, que é a Ação Forte, essa ONG que é reconhecida como entidade de utilidade pública e é certificada, olha só que interessante, pelo Conselho Municipal da Assistência Social, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e tem também certificado de entidade beneficente assistencial. E hoje nós estamos aqui com a gerente de projetos sociais da ONG, que é a Elide. Elide, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em mais uma das nossas edições Mãos Solidárias. Prazer é meu, Mariana. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na TV Câmara falando do projeto da Ação Forte, dos projetos desenvolvidos pela Ação Forte. Hoje nós queremos ouvir sobre esses projetos. Antes eu vou voltar um pouquinho na história, Elide. Pelo que a gente viu, é uma ONG que existe há mais de 20 anos aqui em Campinas. Conta um pouquinho, vamos rebobinar um pouquinho a fita, como é que ela surgiu? Na verdade, a Ação Forte, ela nasceu da iniciativa de colegas de trabalho, né? Foram pessoas que viram uma situação e quiseram mudar essa situação sem nenhuma pretensão de virar uma organização, né? E a ideia, na verdade, dessas pessoas, desses colegas de trabalho, era poder contribuir na formação de jovens que viviam em situação de vulnerabilidade. Então, dar alguma ferramenta para que esses jovens, quando fossem procurar o seu primeiro emprego, tivessem algum conhecimento que ajudasse, né, na conquista da busca do primeiro emprego. Mas o trabalho ele começou a crescer, né, começou a se organizar, e daí sim virou uma organização da sociedade civil, que é o que nós chamamos hoje de ONG, né, na verdade de OSC, a determinação antes era ONG, mas hoje a gente denomina como OSC. Só que nós entendemos assim, ao longo desse processo, que trabalhar só com adolescente, ele não está ali sozinho no mundo, né? Ele faz parte de uma comunidade, ele faz parte de uma família, e que é importante também a gente desenvolver projetos com esses públicos. Então, hoje, além do trabalho focado no jovem, que ainda é um referencial muito importante da Ação Forte, nós também trabalhamos com adultos e idosos, né? Desenvolvendo vários projetos. Isso em um bairro específico? Vocês possuem uma sede? É um trabalho mais pulverizado no município? Como é que ele funciona hoje? A Ação Forte ela está localizada na região norte de Campinas, mais especificamente na Vila Boa Vista, Parque Via Norte, mas nós atendemos as comunidades do entorno. Então, Parque Santa Bárbara, Vila Anchieta, Vila Jardim Eulina, são bairros que são atendidos pela Ação Forte. Mas o foco principal é essa região mesmo do Parque Via Norte e da Vila Boa Vista, que fica ali atrás do Jockey Club, atrás da Bosch, como quem está indo para a Hortolândia, né? É uma região complicada por conta de questões sociais, né? Mas que a gente vem desenvolvendo um trabalho já há 20 anos, com muita alegria e colhendo bons resultados. E como é que esses adolescentes são trazidos para o trabalho de vocês, Elide? Vocês têm uma espécie de um cadastro ou são essas famílias que procuram vocês? Como que isso funciona? Os projetos, eles sempre são muito veiculados, né, tanto na nossa rede social, dentro da comunidade, às vezes até utilizando a mídia mesmo televisiva, né, para poder divulgar, mas a Ação Forte, ela já é conhecida dentro da comunidade, então as pessoas têm a procura espontânea, né. Antes da pandemia, nosso projeto ele acontecia ao longo do ano, então nós abríamos inscrições em março, iríamos até dezembro, e daí começávamos um novo ciclo. Agora, com a pandemia, nós estamos desenvolvendo projetos online. Então, são projetos mais pontuais. Então, um dos projetos que a gente está desenvolvendo é na Trilhas da Comunicação, que é com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né, para crianças de 12 a 14 anos, sendo desenvolvido online. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a Ação Forte.
Legal. E que tipos de atividades que são feitas, Elide, nessa questão do jovem, né, que é uma faixa etária que precisa muito de incentivo, precisa muito de estímulo pedagógico, psicológico, cultural, né? E então, tendo isso como base, que tipos de ações vocês fazem na prática com essas pessoas? Nós temos dois projetos para jovens que são os carros-chefes, vamos chamar assim, da Ação Forte, que é o jovem empreendedor e o protagonismo juvenil. E daí a gente trabalha muito com a formação do jovem, tanto a formação pessoal, a formação profissional e a formação técnica. Então, eles têm conteúdos que ajudam na hora de serem colocados no mercado, de buscarem uma oportunidade no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né? Além disso, graças a parcerias que nós formamos com algumas empresas, como, por exemplo, a IOS, que é o braço social da TOTS, né, e com uma outra entidade também chamada Categoria de Base, nós conseguimos oferecer, durante a pandemia, formação técnica na área de TI. Então, com categoria de base, nós conseguimos formar alguns jovens para a parte de programação básica, né? E da iOS, módulos de ERP, que são softwares que são utilizados pelas empresas. Então, com isso, a gente acredita que está ajudando o jovem. Mas, Mariana, o desafio ele vai muito além de tudo isso, né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada. A questão da pandemia, ela trouxe aí questões sociais, de infraestrutura, muito complexas, né? Questões realmente que não é um curso que garante, né, a colocação desse jovem no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, nós oferecemos um curso em que até a internet, notebook foi oferecido. E as questões estruturais, familiares e sociais de alguns jovens impediram que eles participassem, né? Então, a gente vive aí uma situação bastante complexa social, que foi trazida, que foi, na verdade, ressaltada pela questão da pandemia. A gente já tinha essa complexidade antes, mas hoje ela se aparece muito mais à vista dos nossos olhos, né? E necessidades básicas, então a questão da alimentação, a questão da infraestrutura familiar, tudo isso aparece muito latente agora. Isso é uma coisa que a gente ouve muito dos nossos entrevistados aqui no Mãos Solidárias, né? Essa questão da pandemia ter escancarado uma realidade que já existia antes, né? Essa vulnerabilidade, essa carência de um conjunto, né? O buraco que a gente está falando realmente é mais embaixo. E aí fica, né, a minha próxima pergunta, Elide, que é qual que é o papel das instituições como a de vocês em um momento tão crucial como esse, tendo em vista que esses jovens vão continuar se desenvolvendo e vão ser as futuras gerações que vão trabalhar, que vão constituir outras famílias. Qual que é o peso disso para esses adolescentes? Eu acredito assim, o papel da Ação Forte, das outras organizações, né? Nesse momento da pandemia, realmente a gente está muito atento às necessidades, né, sejam psicológicas, emocionais, estruturais, básicas, né? Para evitar que direitos sejam violados, né? A questão da violência familiar, violência doméstica, a gente tem percebido bastante, ter crescido, então estar atento a isso, mais até do que a formação, estar atento a todas essas necessidades. E hoje a gente vive um momento, Mariana, que assim, eu falo que eu vivo uma semana de cada vez, porque desde o começo da pandemia a gente ficava, não, daqui a um mês vai passar, a gente retoma, né? E a gente não tem conseguido essa retomada. Então, é só na hora que a gente retomar realmente as atividades presenciais é que a gente vai ter o tamanho da dimensão dos problemas. Hoje, sem dúvida, a questão de convivência dos jovens é um grande problema. A gente vê os jovens bastante desestimulados, bastante desesperançosos, né, em relação ao futuro, em relação ao trabalho. Então, acho que a gente vai ter que fazer toda uma retomada de trabalho, de autoestima, de convivência desses jovens, né, para a partir daí entender o tamanho, a dimensão do que a pandemia causou, né, nesse público. Vocês sentem isso ao conversar com eles agora de forma remota, que eles estão realmente fora de sintonia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, bastante a questão da autoestima, de perspectiva de futuro, realmente a gente vê de forma que eles estão bastante desmotivados.
Até é uma coisa interessante, né? Na Ação Forte, que sempre teve um trabalho muito forte com jovens, um referencial muito forte com jovens, nós estamos tendo mais adesão dos adultos idosos para as atividades de online do que da própria atividade com os jovens, né? Por conta disso, de infraestrutura, de estarem desmotivados e tudo mais. Uhum. E para conseguir dar suporte para esses adolescentes, vocês são quantos mais ou menos, Elide? São voluntários, são funcionários? Qual que é a rede que vocês possuem? A nossa equipe hoje ela é composta de 13 funcionários, né, tanto técnico como equipe de apoio, fora a nossa rede de voluntários também, né, voluntários que fazem palestras, que desenvolvem atividades de live, online. Atualmente, infelizmente, a gente está focando nessa questão online, que é uma realidade que se apresenta e que nós vamos ter que dar continuidade, mesmo depois que fim da pandemia, né? Qual que é acho que talvez o maior aprendizado, Elide, desses funcionários, desses voluntários, que também estão aprendendo com esse momento de pandemia, estão aprendendo, conversando com esses jovens, né? É uma via de mão dupla trabalhar com entidade social? Com certeza, Mariana. E assim, tem sido um aprendizado, né? A gente encontra inúmeros desafios e obstáculos, mas é uma superação a cada dia, né? Aqui na Ação Forte a gente brinca muito que se fosse fácil não tinha graça e não precisaria de nós aqui, né? Então todos os dias é um novo desafio e uma nova superação, né? Vamos buscar novos recursos, vamos buscar novas ferramentas para poder trabalhar, até porque, como eu disse antes, né? Essa questão da pandemia, ela existe hoje e por conta disso a gente se vê obrigado a desenvolver as atividades não presenciais, mas eu acredito que isso veio para ficar, então que a gente tem que realmente aprender e se especializar nesse sentido para poder desenvolver, né, mais atividades ao longo dos próximos períodos que possam dar continuidade nessa questão não presencial, né? A gente vê muitas empresas com essa tendência de não voltar mais para a atividade presencial, então a gente tem que preparar os jovens para essa nova realidade. Uhum. E você me disse uma coisa anteriormente que me chamou a atenção, né? Você disse que a gente tem tido bons resultados, né? Vamos imaginar um mundo sem pandemia, em que vocês pudessem acompanhar esses jovens de perto, né? Vamos imaginar um mundo ideal. Vocês já chegaram a ver jovens realizando sonhos, né? Você, enquanto uma pessoa que está aí à frente do projeto também, já chegou a presenciar histórias com um final muito feliz? Com certeza, né? A gente tem uma história aí desde 2003 que o programa Jovem Empreendedor é desenvolvido na Ação Forte, e eu falo que esse é o grande combustível da Ação Forte, né? Quando um jovem volta e conta uma história, às vezes é aquele jovem que deu um grande, né, um trabalhão para você, e você fala, oh, mas será que vai ter jeito? E daí, depois de um tempo, esse jovem volta e fala, olha, estou trabalhando, consegui uma colocação, me tornei uma pessoa do bem, né? Sou uma pessoa do bem, e muito do que eu ouvi, aprendi na Ação Forte, hoje eu faço, né, esse referencial. Então, e mesmo durante a pandemia, a gente teve o projeto Categoria de Base, que foi programação básica, foram 6 meses de desenvolvimento, né, as duras penas aí lutando para conseguir, passando cada dia um desafio diferente, e a gente tem um jovem que, após terminar o curso, já conseguiu uma colocação no mercado de trabalho, né, na área de TI, na área de programação. Então, é uma grande conquista, né? Eu falo que a cada um que a gente consegue mudar, né, o destino desse jovem, a gente está impactando na vida de muitos outros também, né? Então, é isso que move realmente, que é o nosso combustível para dar continuidade nesse trabalho. E uma coisa que é muito importante a gente mencionar quando a gente fala de questões sociais, né, Elide, é que o jovem, a criança, né, e as escolhas que serão tomadas por essa criança, por esse jovem, são resultados do ambiente cultural e social em que ela ou ele se encontram, da família, né, daquilo que ele assiste, do exemplo que ele vê na rua de casa. Então, não existe um mau adolescente, não existe uma má criança, existem ambientes que favorecem repetições de padrões, né? Eu acho que essa é a função de uma ONG como a de vocês, mudar um pouquinho desse cenário, né?
Sim. E por isso até que a gente começou a ter esse olhar muito importante do trabalho com a família, com a comunidade, porque você não trabalha só com o jovem, né? Você tem que desenvolver todo o contexto, todo o cenário, né? Então eu acho que isso é muito importante, ter a família próxima, ter a comunidade próxima, para daí sim você conseguir impactar mais o resultado. Até porque essa família também veio de outros exemplos dos pais dessas famílias, dos avós dessas famílias, né? Então, você conseguir quebrar um pouquinho esse padrão e mudar uma realidade deve ser muito gratificante mesmo, né? Com certeza. E é um trabalho de longo prazo, né, Mariana? A gente não fala aí em um trabalho rápido. Então, quando você vê realmente um resultado, por mais sutil que seja, já é muito positivo, já é muito engrandecedor, né? Que legal. Agora, dito tudo isso, Elide, de repente tem alguém que assiste o nosso conteúdo aqui, o Mãos Solidárias, e gosta de ficar por dentro aí do que Campinas tem realizado de coisas boas. O que a gente pode fazer para ajudar? Vocês têm canais de comunicação? Tem um canal para doação? Como que funciona essa parceria com a sociedade civil também? Hoje nós temos 2 telefones que funcionam também como WhatsApp, que são os principais canais de comunicação, que é o 3245-2451 e o 3325-5971. Então, através de WhatsApp ou de telefone, essas pessoas conseguem entrar em contato conosco. Além disso, nós temos o Instagram, o YouTube e o Facebook da Ação Forte, né, o site da Ação Forte, que são canais para as pessoas saberem o que está acontecendo. A Ação Forte está com uma campanha de computadores e notebooks e celulares por conta da pandemia, para que a gente possa atender o nosso público que não tem esses equipamentos, né? Então, se alguém tiver interesse de fazer doação, mesmo equipamentos usados, né? E voluntários sempre são bem-vindos. Daí o interessante é a pessoa entrar em contato conosco, a gente avaliar qual que é a expectativa da pessoa em relação ao trabalho voluntário e a necessidade da Ação Forte, né? Tem muitas maneiras de ajudar, né? Ele diz que é importante deixar claro, não tem só uma. De repente, uma palavra amiga, um abraço virtual, né? Uma palavra de apoio, um incentivo já faz tanta diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, Mariana, que eu tenho voluntários assim que já estão conosco há 10 anos e que vêm uma vez por ano fazer uma palestra de 2 horas. Então, o trabalho voluntário dela se resume a 2 horas, mas são muito impactantes essas 2 horas que essa pessoa está conosco, né? Está com jovens. Então, existem várias formas de contribuir, muitas formas mesmo. Que legal. Então fica aí a dica, a mensagem final. Esses telefones já apareceram na tela para você. Você pode retomar esse vídeo também nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E quero agradecer, Elide, pela sua participação, que foi muito importante aqui para trazer mais um pouquinho desses cantinhos do bem para as pessoas de casa. Também eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom poder falar do trabalho da Ação Forte, dar visibilidade a esse trabalho e fazer chegar a mais pessoas. Com certeza. Obrigada, Elide. Um bom trabalho aí para vocês, viu? Obrigada, Mariana. Um abraço. E para você aí de casa, ainda não acabou não, viu? Ó, fica de olho que agora tem o nosso Giro Solidário. Roda o VT. Esse rapaz, morador de Campina Grande, na Paraíba, tem fobia de agulha, uma coisa chamada aiquimofobia. E quando chegou sua vez de se vacinar contra a Covid-19, recebeu uma rede incrível do bem. Uma enfermeira ficou o tempo todo abraçada nele e fazendo carinho para ele se acalmar. A cena foi tão bonita que ganhou aplausos de quem estava no postinho de saúde. E um idoso em situação de rua estava dentro do vagão deste metrô, sem camisa e tremendo de frio, a caminho de um albergue para onde estava indo dormir, quando algo aconteceu. Um jovem ficou sensibilizado com o que viu e primeiro tirou a blusa do corpo para entregar para ele e depois a jaqueta. Vendo a boa ação, outro passageiro saiu lá do fundo do vagão e entregou ao idoso um lanche que carregava na mochila. E por fim, a senhora que estava ao lado dele lhe deu um lenço umedecido para que ele limpasse as mãos antes de se alimentar. A pessoa que estava registrando todos esses momentos também se rendeu e deu um toquinho de mão nele.
Isso é que é reação em cadeia de solidariedade. Muito bem, mais um giro solidário com notícias quentinhas que deixam o nosso coração aquecido, com gente fazendo o bem, não só em Campinas, mas no mundo todo. Para você que ficou com a gente nesses minutos de Mãos Solidárias, eu só tenho a agradecer pela sua parceria, que é muito importante. Tem uma instituição que você conheça, tem um projeto bacana que você tenha ouvido falar, que conheça, quer que a gente fale aqui? Manda nas nossas redes sociais sua mensagem, estamos aqui para te ouvir. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.